Olá, meus amores! E aí, tudo bem? Vontade de uma festa junina, né, meu filho, minha filha? Vontade de comer aquelas guloseimas de festa junina, né? Infelizmente, esse ano aí nós estamos vivendo um momento que a gente não vai poder, né, poder essas festas juninas da escola com todas as guloseimas que a gente estava acostumado, que a gente gosta aí, tá bom? E hoje a professora tá aqui, meio, né, mais caipira do que já é, uma blusa xadrez, um chapeuzinho, né, umas pintinhas, e vamos fazer uma aula aí, né, no estilo do arraiara e da festa junina, tudo bem? Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma aula diferente, né, vamos sair um pouquinho daquele habitual que a gente faz sempre aí, tá bom? Eu vou falar sobre um artista, né, Alfredo Volpi. Eu acho que às vezes a maioria de vocês já viram a obra dele, né? Mas de repente você não sabe que era dele. E agora a professora vai falar, vai mostrar algumas obras e vocês vão falar, nossa, né? Esse artista ele ficou conhecido como o artista das bandeirinhas. Quem nunca viu uma imagem, né, de uma pintura lá que tem aquele monte de bandeirinha, né? Que são aquelas formas geométricas, tá? Então é desse artista, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? A biografia, a vida dele e tal. Depois a gente vai fazer uma atividade prática aí, tudo bem? Então vamos lá, ó. Alfredo Volpi é um artista italiano. Italiano não, né? Mais brasileiro do que italiano. Ele nasceu na cidade na Itália, chamado Lucca, tá? Em 1896. Com um ano de idade, um ano e pouquinho, ele veio com a família, né? Os imigrantes italianos vieram para o Brasil, os pais dele vieram para o Brasil, tá? E ele foi morar em São Paulo com a família, ali na região do Ipiranga, Cambuci ali. Os pais tiveram, né, montaram um pequeno comércio, tá? E Alfredo Volpi, né, ele já tinha esse estilo artístico, dom artístico dele. E no começo de sua carreira, o que ele era? Ele era um artista decorador, ele pintava, ele fazia decorações nas grandes mansões ali, certo? E aí, por volta de 1914, mais ou menos, né, ele começa o seu estilo de pintar quadros, pintar telas, um estilo mais clássico, né, que eu vou mostrar para vocês as imagens aí, tudo bem? Aí ele se casa, né, e a esposa dele fica doente e aí ela vai morar na cidade de Itanhaém. Itanhaém é uma cidade litorânea, tá? E ele deixa ela lá, né, e de final de semana ele vai visitar. Tá? E quando ele vai visitar, ele vai mudando totalmente o seu estilo. Ele começa a pintar as paisagens da cidade de Itanhaém, tá? Então vocês vão ver que umas cores mais claras, né? Mostrando em toda essa paisagem aí, tá bom? E aí, antes dele fazer essas pinturas lá da cidade de Itanhaém, o que ele fazia? Ele pintava madeira, né? Pintava a tela, né? Com a tinta óleo normal. Depois, quando ele começa a fazer essas pinturas, né, lá da cidade, da paisagem de Itanhaém, ele começa a usar uma tinta chamada têmpera. Como que é essa tinta têmpera? É uma tinta que os pigmentos são misturados com ovo, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Então, pega os pigmentos lá para fazer a tinta, mistura com o ovo. E para tirar um pouco aquele cheiro de ovo, ele usava cravo, né, como essência ali assim, para tirar um pouco do cheiro, tá? E aí ele se torna esse pintor, né, fazendo essas coisas simples, retratando o interior. E aí ele fica conhecido por pintor das fachadas e das bandeirinhas, tá? Então ele começa a pintar nas suas obras, nas suas telas, fachadas de casas, né, que a gente vai reconhecer muitas formas geométricas, quadrado, retângulo, tá? E aí ele vai desenhar nessas fachadas bandeirinhas. Outros quadros dele, né, ele faz só bandeirinhas, tá? Ele usa só as bandeirinhas. Então, ele se torna um artista muito famoso, tal, recebe vários prêmios em si, tá? Mas ficou conhecido aí em si como o pintor das bandeirinhas, tudo bem? Aí, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma atividade prática, uma releitura da obra dele, tá? Então, eu mostrei aí várias pinturas dele, né? E vocês vão se inspirar em uma dessas fachadas de casa dele. Você vai criar a sua fachada, tá? A professora criou, fez uma aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? E a gente vai fazer junto. Quem conseguir fazer a dobradura aí, né? Fazer
a fazer dobradura não, fazer o desenho, né, da releitura, tá? Que a professora tinha planejado um de dobradura, mas nós não vamos fazer esse de dobradura não. A gente vai fazer esse do desenho aí da fachada, por isso que acabou vindo na minha cabeça a dobradura, tá bom? Mas a gente vai fazer o desenho de uma fachada, né, e decorar com as bandeirinhas que o estilo do Volpe mesmo fazia, tudo bem? Então, cada um vai criar a sua fachada, tá? E vai fazer as suas bandeirinhas aí. Então, vamos lá para a nossa aula prática agora? Bora lá! Então, vamos lá, vamos criar uma fachada do Volpe, né, de uma pintura do Volpe. A professora mostrou várias fachadas aí, agora vocês vão inspirar para criar a fachada de vocês. A professora fez uma aqui, tá? Eu criei uma fachada, e aí, vamos lá. A professora vai mostrar primeiro aqui a margem. Então, para ficar bonito, né, vamos fazer uma margem. Então, o que vocês fazem? Pega uma régua, né, e vamos medir aí, ó, 1 centímetro. Tá bom? Pra ficar uma margem bacana, tá? Ó, 1 centímetro, um daqui e 1 centímetro daqui. Opa! Então, vamos lá. Ó, vai dar aqui, tá? Aí, você coloca a reguinha lá e vamos medir 1 centímetro. Deixa eu fazer aqui do outro lado também, pra gente não se perder, tá bom? A professora já deixou umas prontas pro vídeo não ficar tão longo, tá? Então, ó, mediu 1 centímetro daqui, 1 centímetro daqui. Coloca a régua, tá? Bora lá fazer a nossa margem, tá bom? Pra ficar bem, opa, pra ficar bem bacana aí, tá bom? Então, aqui a professora já mediu 1 centímetro, tá? Depois a gente vai contornar, viu? Então, aqui, ó, a professora riscou. Aqui eu já deixei uma pronta pra adiantar o vídeo, que senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Tá vendo? Tá dando pra ver aqui, ó? A professora riscou, ó, fez 1 centímetro de cada lado, ó. Tá? Aqui tudo fez a margem, né? Tá? Todo mundo já sabe criar a margem. Depois, a professora fez o quê? Contornou, pega uma canetinha preta, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui com o meu secretário, tá? Aí você pega a canetinha preta, se você tiver em casa, e contorna. Tá? Vai lá, ó, pra ficar bem bonito. Opa! Tá? Esse pincel aqui é meio grosso. É bom uma canetinha mais fina, tá bom? E a professora tá com a mão tremendo, tá? Mas aí vocês passam, tá bom? Aí fez a margem. Deixa eu mostrar aqui agora pra vocês, ó. O que eu desenhei, tá? Então, aqui foi uma fachada que a professora criou, tá? Dentre várias do Volpe aí, né? Eu mostrei alguma pra vocês, mas se vocês quiserem buscar mais inspiração, digita lá no Google, né? Alfredo Volpe obras, né? Vocês vão ter várias inspirações, tá bom? Mas eu quero que vocês criem a fachada de vocês, tá? Então, a professora aqui, ó, contornou a margem bonitinho. Aqui eu fiz uma parede como se fosse um tijolinho, tá? Fiz uma portinha, umas janelinhas, tá bom? Aqui, eu já deixei adiantado. Outra aqui, ó, deixa eu ir juntando para não ficar esse monte de papel, tá bom? Ó, a professora já mostrou aqui meio caminho andado para ir adiantando o vídeo, tá? Então, a professora tá contornando aqui com a canetinha, tá? E aí, vocês vão criar, né? Observa que o Volpe, né, usa muito formas geométricas, tá? Então, vamos ver aqui, ó, quadradinho, né, os retângulos, tá? E aí, agora a gente vai, né? Eu vou mostrar pra vocês, antes do pronto ali que eu tenho, vou ensinar vocês a cortar a bandeirinha, tá bom? Então, deu pra entender? Primeira coisa, vamos pegar a folha, né? E vão fazer a margem. Depois que vocês fizerem a margem, vocês vão criar a fachada de vocês aí, tá? Cada um vai criar a sua. Então, a professora vai ensinar agora aqui pra vocês 2 modelinhos de bandeirinha, certo? Ó, aqui eu tenho esses papéis coloridos, tá bom? Esses papéis coloridos aqui, ó. Aí você vai lá, corta a tirinha, tá? Corta a tirinha, né, ó. Ai, professora, eu não tenho esses papéis coloridos. Sabe o que você pode fazer? Vê uma revista velha aí e vai lá, acha uma página bem colorida, né? As revistas vêm, de repente, uma paisagem de mar, alguma coisa vermelho. Você vai lá naquela parte bem colorida e corta uma tirinha. Dá pra fazer. Ah, não tem. Dá pra fazer com aquela parte escrita também. Fica super bacana, tá bom? Então, cada um vai fazer com o material que tem em casa. Não tem o papel colorido? Vê lá uma folha de revista colorida, um livro, que vocês não usam mais, hein? Vai cortar livro bom não, tá bom? Ó, cortou a tirinha, né? Você vai cortar um quadradinho, tá? Ó,
um quadradinho. Aí você vai dobrar no meio, pontinha com pontinha, tá? Vou ensinar 2 modelinhos de bandeirinha. Esse daqui, ó, se você deixar a parte aberta, ó, pro lado esquerdo da sua mãozinha esquerda, vai ficar o modelinho. Aí você pega a tesourinha, tá vendo aqui, ó? A professora dobrou no meio, ó. Dobrou, tá? E aí, ó, a parte que abre ficou para o lado da mão esquerda da prof, ó. Aí você vai pegar a tesourinha, vai vir aqui no cantinho do biquinho aqui, ó, e cortar meio na diagonal. Tum, cortou, ó. Ficou esse modelinho de bandeirinha, beleza? Entenderam? Tá? Então, dobra no meio, aí deixa a abertura dele pro lado da mão esquerda aqui, ó. Deixou, aí você vem aqui no cantinho, corta ele na diagonal de biquinho. Aí ele vai ficar essa bandeirinha aqui, ó. Que depois a gente vai colar nos varalzinhos das fachadas lá que o Volpe pintava. Agora eu vou ensinar um outro modelinho de bandeirinha, tá bom? 2 modelinhos. Vocês fazem o que vocês gostarem mais. Ou vocês podem intercalar os 2 modelinhos aí. Agora, ó, o primeiro ali a professora dobrou pro lado da mão esquerda. Agora vamos dobrar pro lado da mão direita, ó. Ele vai ficar pro lado de lá. Tá? Ó, vai ficar outro modelinho de bandeirinha. Aí você vem aqui no cantinho e, ó, corta de novo na diagonal. Tum, cortou, opa, cortou outro modelinho de bandeirinha. Tá vendo? Ó, como se fosse uma casinha, ó, tá? Então, ó, 2 modelinhos de bandeirinha. Esse daqui você vai dobrar pro lado da mão esquerda, coloca aqui no cantinho, tum, cortou, ficou aqui. Tá? Ó, vai ficar essa bandeirinha. Aí vocês vão colar lá na fachada, tá? Esse daqui, né, ó, vai ficar pra lá a abertura, coloca aqui no cantinho, corta na diagonalzinha, tá? Pode fazer coloridinho. E aí vocês vão colando, tá bom? Agora aqui, a professora, vocês contornam tudo, né? E agora deixa eu pegar aqui um pronto pra mostrar pra vocês, ó. Tá? Esse daqui foi que a professora fez, tá bom? E aí a professora pintou aqui, né? Contornei certinho, tá? Os tijolinhos, as janelinhas, colei as bandeirinhas, tá bom? E vocês vão criar a fachada de vocês aí, tá bom? Então, capricho no quadro. Daqui a professora fez correndo agora há pouco aqui, tá? Não ficou muito bonito, não, tá? Então, mas aí segue um modelinho de uma fachada para vocês. E eu quero que vocês criem a fachada de vocês aí, baseada nas pinturas, nas fachadas do Alfredo Volpi, né? Um artista italiano que só nasceu na Itália, né? Mas, porque ele veio com um aninho aqui pro Brasil, ele é mais brasileiro do que italiano, tá bom? E é um artista bem simples, né? Nas criações das suas obras. Então, você vai criar a sua fachada, tá? Cola suas bandeirinhas e manda uma foto aí pra professora como que ficou aí a releitura, o desenho baseado na obra do artista Alfredo Volpi. Tudo bem? Então, nossa aula de hoje é isso daqui, tá bom? Bem legalzinha aí pra vocês, tá? Então, até a próxima, até a semana que vem e eu aguardo os desenhos de vocês, tá bom? Beijos, beijos, tchau, tchau!